Olá pessoal, eu estou aqui hoje para comentar alguns pedidos sobre o caso da atriz Viviane Araújo, que recentemente foi, entre aspas, criticada pelo fato de ter hérnias abdominais que deixam a estética do abdômen, da linha anterior do abdômen, menos bonita, se assim a gente pode dizer. E o que é engraçado na história dela é que, veja, realmente ela tem uma hérnia que aparece na região logo acima do umbigo, isso é chamado de uma hérnia epigástrica, que muitas vezes não causa sintomas a ponto de precisar de um tratamento cirúrgico emergencial, urgencial ou prioritário, mas que pode ter essa conotação de um desagrado do ponto de vista estético. Além disso, se a gente for acompanhar no médio e no longo prazo, a tendência é que essa hérnia aumente de tamanho e, além de ter uma piora do ponto de vista estético, também em relação ao aparecimento dos sintomas. Fato é, ela vai acabar precisando fazer o procedimento cirúrgico. A desculpa para ela ainda não ter feito a cirurgia é que ela não tem tempo por causa da recuperação. E aqui a gente pode falar que é mito, mas que também tem um fato. Por que a gente pode falar que é um mito? Que para uma hérnia epigástrica, na maioria das vezes, o tempo de recuperação é um tempo de recuperação muito pequeno. O paciente às vezes não fica nem um dia no hospital, 3 a 5 dias para ter uma recuperação básica e voltar às atividades físicas leves, mas sim, o paciente deve evitar de levantar peso por 30 ou 40 dias. E como ela deve estar se preparando para o carnaval, ela deve estar malhando bastante, puxando bastante peso. Se ela fizer isso nessa recuperação precoce, nesses primeiros 4 a 6 semanas, sim, ela tem risco de ter uma recidiva, tá? Então, ela pode ter uma recuperação, hoje a maioria das cirurgias tem uma recuperação rápida, permitem um retorno rápido às atividades habituais, com restrição de levantar peso. E falando em recidiva, ela falou que ela já operou essa hérnia 3 vezes. E isso pode acontecer com qualquer hérnia. Qualquer hérnia que a gente opera tem risco de recidiva. Por que uma hérnia volta? Ela pode voltar, em primeiro, porque houve uma falha técnica na realização do procedimento cirúrgico. Além de uma falha técnica, a não utilização das telas está associada a um mais alto risco de recidiva ou de recorrência da hérnia. Por isso que hoje, na maioria das hérnias, salvo aquelas hérnias que são muito pequenininhas, a gente sempre recomenda a colocação de uma tela para reforçar a cicatrização e diminuir a chance dessa hérnia voltar. Mas a hérnia volta também porque o paciente não se cuida no pós-operatório. Nas primeiras 4 a 6 semanas, volta a levantar peso. A hérnia também pode voltar dependendo das condições clínicas do paciente. Pacientes que são obesos, pacientes que têm diabetes descontrolado, pacientes que estão em vigência do tabagismo, também têm uma piora da cicatrização e um maior risco, portanto, da hérnia voltar. E por último, algumas pacientes que na linha média têm uma diástase, e a diástase representa um enfraquecimento da parede abdominal, têm um risco maior da hérnia voltar. Então, sempre que esses fatores estiverem presentes, por exemplo, a diástase presente, a gente precisa endereçar a diástase. Não é que todo mundo precisa tratar a sua diástase ou reparar a sua diástase, mas ela precisa ser levada em consideração no reparo para fazer um reparo um pouquinho mais complexo ou um pouco mais efetivo, um pouco mais seguro, no intuito de diminuir a chance dessa hérnia voltar. As outras comorbidades, o diabetes, o tabagismo devem ser diminuídos ou parados, e a obesidade o paciente precisa controlar no intuito de diminuir a chance da hérnia voltar. Então, para todo mundo que gosta aí das mídias sociais e do que acontece, né, entre os famosos, a atriz Viviane Araújo dizendo por que não operou a sua hérnia, mas certamente daqui a pouquinho ela vai estar numa mesa de operação. É isso aí.